Gente, boa noite e sejam mais bem-vindos aí a finalmente a abertura dos trabalhos do terceiro e último ciclo da primeira edição do WTF 3 Pega a Visão Caps. Prazer imenso contar aí com a presença da Priscila, do Will, da Cláudia, do Thiago, do Ágata, né? Da Deruíla, do Cauê e do Beni, que está aí chegando com a gente. Então, vai ser um prazer imenso a gente já de partida contar com vocês aqui, tá? O que a gente vai fazer hoje aqui já vai ser um imprint, vamos dizer assim, cultural, né, desse terceiro ciclo. Ou seja, eu vou pegar alguma coisa muito fresca, que não é uma coisa que está documentada, não é uma coisa que está numa prateleira, não está arquivada, é uma coisa que está viva, é uma coisa que aconteceu essa semana, que, por exemplo, foi o webinar com a Gavin Angels, e nós vamos, em cima disso, que é uma coisa viva, né, nós vamos fazer um trabalho em cima disso. Eu vou fazer uma apresentação, né, vocês vão anotando mental ou no papel exatamente tudo que vocês acharem interessante. E a partir desse aqui vai ser o nosso ponto de partida, tá, para a gente começar a fazer a exploração do terceiro ciclo, correto? E não vou entrar aqui no detalhe do que nós vamos explorar, porque eu já falei disso nos ciclos anteriores, mas vai ser basicamente tudo que está lá fora e tudo que não está. Ou seja, tudo que está e tudo que ainda não está lá fora. Entendeu? Então, a gente vai estar fazendo esse tipo de trabalho hoje. Mas, antes de mais nada, vamos fazer o nosso check-in, né? Para sentir como é que está seu espírito, como é que você está chegando, né? Para a nossa abertura dos trabalhos hoje aqui. E eu começo com quem chegou praticamente junto comigo aqui, que foi a Deroíla. Deroíla, querida, boa noite, seja bem-vinda. Ei, boa noite. Nossa, cheguei de costas pro laptop e não vi que tinha aberto a sala depois que eu me toquei. Bom, eu chego bem aqui com a pilha de livros aqui organizando e vou parar para que a nossa dinâmica exige uma certa concentração, né? Conexão para a gente não perder. Já que eu não vou anotar, eu vou ter que ouvir profundamente vocês. E eu passo para a Claudinha, que foi a segunda a chegar por aqui. Oi, meus amores, também chego bem animada, estou aqui em Nova Campinas, Caxias, ainda me recuperando e ainda muito energizada pelos nossos encontros, que foi, a gente pôde se materializar, né? Algumas pessoas que a gente só se via virtualmente, estava até falando com a minha cunhada, e agora a gente já conhece de verdade. É isso. Eu passo para a Pri. Você está mutada, Priscila. Ai, desculpa. Obrigada. Obrigada, Claudinha. Obrigada, Vini. Chego bem também, animada, curiosa e ao mesmo tempo cansada. Eu tô sempre chegando aqui animada e cansada ao mesmo tempo, né? Mas é isso, gente. Eu acordo cedo, 6 horas da manhã. Esse horário eu já tô daquele jeito, né? Ainda mais que eu não tomei café hoje. Mas, enfim, tô bastante curiosa aí para poder conhecer a dinâmica. Vou passar para o Will, que está aqui do meu lado. Boa noite, pessoal. Satisfação revê-los, né? Chego bem, né? Muito satisfeito, muito entusiasmado, né? E participar dessa imersão, desse processo, né? De aprendizagem, que na verdade é um processo de expansão, né? Expansão de coisas boas que vão ajudar a gente a enxergar e nortear bons caminhos aí que estão nesse porvir. Então, gratidão, vamos seguindo firmes aí. Passa para alguém? Vou passar agora para o Ágota. Valeu, Will. Nossa, muito feliz de encontrar agora muitas pessoas que a gente conhece de verdade, como disse a Claudinha, e virtualmente. Feliz de ver o Beni. Fazia tempo que o Beni não colava, da hora que tá chegando aí. Tô impactado ainda, galera, pelo nosso encontro. E, bom, a fim de continuar aí nesse processo,
de aprendizagem, como disse o Will, e sei lá, assim, meio com sono, para falar a verdade. Esses dias eu fiquei ainda pegado nessa coisa dos registros que o Vini estava falando, e eu não dormi direito, aí acordava, estava com uma questão com a internet, fiquei meio brigando assim, então tô com sono desregulado, com soninho agora. Talvez eu anote alguma coisa, vou aqui vendo o que que rola. Chego assim. Passo pro Benny. Gratidão aí, camaradas. As pessoas aí que eu também não tenho muito contato ainda. Priscila, feliz aí de ver vocês. E feliz de estar de volta, né? Depois de tanto tempo, com saudade. Era para eu estar morrendo de sono, mas hoje é tormenta elétrica, então tô aqui na catalisação ativada, apesar de estar virado com trabalho forte com o Santo Daime de São Miguel, bem forte, então ainda parece que eu consigo ficar mais uma noite acordado. Então tô aproveitando aqui. Com saudade aí de vocês. Vamos que vamos. Acho que eu sou o último ou o Cauê não falou. Tem o Cauê ainda. Então, a palavra é sua, camarada. Boa, Beni. Boa, senti a energia, velho. Da hora. Bom ver você. Espero que esteja bem. É bom ver todos vocês também. Salve, Will. Oi, Pri. Legal que a gente pôde se conhecer. Vamos ter mais oportunidades, tenho certeza. Já tô pensando quando que eu vou voltar pro Rio. Já descobri um caminho aí que é rapidão. Quando menos percebo, já tô lá. E já tô aí, né? E, bom, tô animado. Quero passar por todas essas camadas, assim, que envolvem. Bom, essa jornada que você criou, né, do webinar, que o Vini criou do webinar, a gente contribuiu, mas o Vini acabou sendo a síntese ali, puxando essa energização de sintetizar tudo e criar, né, esse visual. E, nossa, achei que só da gente passar por isso, assim, se a gente conseguir, acho que pegar tudo ali vai ser muito, mas se a gente conseguir cobrir uma boa parte do que está ali, nossa, isso é uma expansão da compreensão que a gente tem sobre tecnologias, né, sobre como a gente está situado nesse contexto gigantesca. Então, estou feliz que a gente vai aprofundar nisso. Eu espero poder contribuir com o que a gente, o que vier aí, né, o que surgir. E tamo junto. Volto para você, Vini. Beleza, galera, vamos lá, então. Prepare suas mochilas, né? Tá com a aguinha aí, vamos começar a fazer uma exploração. A primeira coisa importante a falar é o seguinte, né? Vocês vão agora, a partir desse momento, podem fazer anotações mentais ou no papel, no caderno no papel, daquilo que você não entendeu e daquilo que você entendeu muito e que você tem uma opinião sobre. Você, digamos assim, saberia falar sobre, tá? Então, é tanto para anotar aquilo que você não entendeu, como aquilo que você saberia falar sobre. Não significa dizer que os dois têm que estar presentes, tá? Que pode ser que muitas pessoas aqui, algumas pessoas aqui, podem não ter ouvido nunca falar, ou ter ouvido pouco falar, ou em suma. Isso é importante. Tá? Aí eu vou explicar isso depois que a gente fizer esse primeiro momento aqui da dinâmica, tá? O primeiro momento vai ser eu fazendo esse webinar com vocês, apresentando esse webinar com vocês. Só que, diferentemente do que aconteceu com a Gavi nessa semana, onde evidentemente, né, a ideia toda era ver o quanto eles estavam captando ou não, né, qual era o sinal e signo que eles estavam emitindo e a partir do que estava batendo ou não para eles, né, aqui vai ser um pouco diferente, quer dizer, aliás, vai ser bastante diferente. A ideia é exatamente essa, vocês irem anotando mentalmente ou no papel
tá? Aquilo que, tipo assim, não conheço, não ouvi falar, e aquilo que conheço e sei falar sobre. Eu poderia falar sobre. Eu podia botar outras variáveis, mas vamos ficar só com essas duas para começar. Estamos ainda no nível básico aqui, tá, gente? Não está no nível expert, não. Tá? Então, até porque vocês estão cansados, né? Então, não vamos pegar pesado nesse sentido. Tá? Então, vamos ficar no nível básico aqui, tá bom? A gente vai percorrer, só para vocês entenderem, uns, uns 4, 5 slides aqui. Isso deve demorar entre 30 e 40 minutos, porque eu vou tentar fazer de uma forma que fique compreensível para vocês, tá bom? E é isso. Quando vocês me disserem que vocês estão preparados aí, tá? Eu começo. Então, começando aí por Will e a Priscila, já disseram que sim. Thiago, tá tranquilo aí do seu lado? Claudinha, Derô, Beni. Tá todo mundo tranquilo? Posso começar, galera? Fala aí, Sim, fala aí, pode. fala aí, Thiago. Você vai fazer. São tópicos, é isso? Acho que eu não Não, não, entendi, não. não. Eu vou fazer o webinar. Eu vou falar sobre o que vocês estão vendo aí. Como se eu estivesse fazendo um webinar para vocês. Entendeu? E só que você vai anotando aquilo que você, você, você não conhece, ou nunca ouviu falar, ou ouviu falar pouco, e aquilo que você conhece e que você até poderia falar porque você já ouviu falar. Você tem, digamos assim, algum conhecimento sobre. Tá? Ah, não, bota Beleza? fé. Isso aqui, das coisas que você vai apresentar, tranquilo. Beleza. Tá. Beleza? Posso começar então, galera? Então, vamos lá. Sim. Um minutinho só, que eu não sei por que eu fiz isso. Volta para cá. Pronto. É isso aqui que eu tinha que apertar, não era o outro. Vamos lá. Então, a gente vai fazer. Então, gente, sejam bem-vindos aí ao webinar que foi feito nessa semana, né, para a Gave Angels, o primeiro clube de investimento anjo do Brasil. Ele foi fundado em 2003, tá? Ele serviu de referência para os demais clubes de investimentos anjos do Brasil e ele, ano passado, completou 20 anos, né, de existência. Eles agora estão passando por uma fase de olhar para os próximos 20. E é exatamente nesse momento que o Rerê chega no pedaço. Né? Bem interessante isso. Né? Então, vamos lá. Quem obviamente, criou essa apresentação foram as pessoas que chegaram junto ao ciclo originário do Rerê, né? Que participaram do mapeamento crítico junto com o Edson, que é um dos membros, né? E investidores do Gave Angels, da própria Gávea, mas quem fez a síntese e organizou tudo no final foi este que vos fala aqui. Tá? Então, essa informação só para vocês entenderem. Tá? Nesse sentido, o que né, nós temos aqui? Nós temos aqui um protocolo. Tá? Nós vamos começar pela palavra protocolo. O que é um protocolo? Um protocolo, quando você ouve a princípio, você não tem muita familiaridade, o protocolo parece indicar uma coisa que está regrada, né? Uma coisa que está determinada, está cercada, ela está ladeada, ela está substanciada por princípios, tá? Ou às vezes até paradigmas. Tá? O protocolo não é uma coisa estática, ele é uma coisa dinâmica, ele vai mudando com o tempo, o protocolo. Tá? O protocolo ele não fica cristalizado no tempo e espaço das coisas. Ele vai mudando conforme o ethos da sociedade vai mudando, conforme a forma como a sociedade se entende como sociedade vai inteirando, né? Vai evoluindo. Entende o que eu estou falando? E esse movimento da sociedade
ele é um movimento de desagregação e agregação. Você tem uma tensão entre desagregar e agregar, desagregar e agregar. Porque a sociedade, assim como a natureza, é um organismo vivo, né? Então, você tem essa dinâmica. O protocolo, nesse sentido, ele conversa, tá? Digamos assim, com a distensão, com a extensão e distensão desses movimentos de agregação e desagregação das sociedades, de uma forma geral. O protocolo em si, ele é uma coisa, ele foi uma coisa que foi surgindo, tá? Na medida que a gente foi criando as instituições, né? Na medida que deixamos de ser apenas, digamos assim, tribos ou vilas ou grandes comunidades e começamos a nos tornar cidades e monarquias, impérios, Estado-nação. Então, o protocolo ele foi surgindo inicialmente mais como uma forma de gerar organização e coordenação entre aquela sociedade, né? Mas ele também foi usado ao longo do tempo como uma forma de estabelecer limites, né? Uma forma de estabelecer regras, uma forma de excluir, né? Ou de não incluir. Quer dizer, então, o protocolo ele tem essa característica, tá? Ele não é uma coisa só. Ele tem a capacidade de... ele pode ser usado, né? Tanto para gerar um regramento e esse regramento ele ser fundamental para a existência da sociedade. Por exemplo, uma constituição é uma série de protocolos. A constituição de um Estado-nação são uma série de protocolos dividido dentro de uma república entre os poderes existentes. É uma série de protocolos. Mas aqui, a ideia aqui não foi radicalizar, não foi entrar com profundidade. Aliás, essa conversa eu nem fiz com o pessoal da Gaviões, tá? Eu estou fazendo com vocês. A gente está ampliando aqui. Então, na realidade, quais são os protocolos, né? O que a gente pode, digamos assim, decantar, né? Que existem hoje nas sociedades que somos. Você tem protocolos científicos. Se fosse falar só de protocolos científicos, não sei se vocês sabem, mas são 3 tipos de protocolos científicos que estão aí fora. Aí vocês me quais são? Não vou entrar no detalhe, pode anotar, pode pesquisar. São 3 tipos de protocolos científicos, tá? E só um deles, basicamente, conversa com ciências abertas, por exemplo. Conversa com conhecimento aberto, com Open Science e Open Knowledge. Também não vou falar, pesquisem se estiverem curiosos. Você tem protocolos diplomáticos, né, que é uma coisa que foi criada, acreditem vocês ou não, foi criada por... Espera aí um momentinho só, gente, que ele está chegando. Foi criada pelas monarquias, né? As monarquias criaram os primeiros protocolos diplomáticos, correto? As pessoas já acham que isso é uma coisa do Estado, da era moderna, do Estado moderno, mas não. Criaram os primeiros protocolos diplomáticos foram as monarquias, né? Isso é muito interessante, né? Vamos voltar aqui porque eu não quero chegar lá. Peraí, vamos voltar aqui. Aí, um minutinho, deixa eu parar aqui. Deixa eu primeiro dar boas-vindas a Eli, que chegou, acabou de chegar. Eli, boa noite, querida. Seja bem-vinda aí ao início do 3º ciclo, da primeira edição do Botafogo Pega Visão Campus. Fica à vontade para fazer seu check-in. Bom, fico feliz de ter conseguido entrar, porque passei o dia inteiro sem internet e voltou agora. Espero que ela permaneça firme e forte aí até o final do encontro. Chego bastante animado e esperançoso. Então Eli, o que a gente está fazendo aqui, querida, eu estou passando por cima, eu estou fazendo uma... Você sabe aqueles filmes, sabe que hoje nesses streamers, né, Netflix e Prime da Amazon, você tem uma opção lá que você pode botar o filme comentado, né, pelo diretor, por exemplo, né? Então, o que eu estou fazendo é passando por cima, eu estou fazendo uma apresentação crítica, fazendo comentários em cima
do webinar que nós fizemos com o HV Angels, que é um clube de investimento anjo aqui do Brasil, nessa semana, através do Rei, entendeu? Então, eu estou fazendo comentários. E a ideia que eu passei para todo mundo aqui é que as pessoas vão anotando aquilo que elas nunca ouviram falar, tá? Tipo assim, a novidade, e no papel mesmo. Ou vão anotando aquilo que elas já conhecem e conseguem falar alguma coisa sobre, tá? Ou seja, nunca ouviu falar, já ouviu falar, mas não sei bem, não sei o que se trata, ou nunca ouviu falar, quer dizer, nessa categoria, e anotando aquilo que você conhece, que você até poderia falar sobre isso, porque você já ouviu falar, você entende que tem uma noção, ou sabe falar sobre aquilo, entendeu? Então, esse é o primeiro momento da dinâmica aqui, tá bom? Então, vai separando o seu papel e lápis aí, se for seu caso, e vai fazendo as anotações. E agora, nesse caso, eu estou falando de protocolos, tá? Eu já fiz uma introdução sobre protocolo, estou falando sobre protocolo científico, comecei a falar do diplomático e vou seguir aqui, tá bom, querido? Então, beleza, vamos lá. Então, ao contrário do que se imagina, os diplomáticos foram criados pelas monarquias, né? E eles realmente têm uma função, né? Não é bem a função que vocês estão imaginando, tá? O protocolo diplomático ele é bem interessante porque ele tem a ver não só com evitar guerra quente, por exemplo, mas ele pode ter a ver em manter guerra fria. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: os protocolos diplomáticos eles procuram a pacificação, né, entre duas sociedades, dois estados-nações, né? Ou eles procuram fazer acordos que não briguem com a cultura das duas sociedades, né? Mas eles estão no espectro dos protocolos, né? Eles podem tanto conversar com acordos diplomáticos que mantêm uma guerra fria acontecendo, que é melhor do que uma guerra quente, ou eles podem literalmente indicar, como no caso da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, um estado de guerra permanente. Não sei se vocês têm a noção, mas a Coreia do Sul e a Coreia do Norte estão em guerra até hoje. Muita gente não sabe disso. Assim, literalmente, eles têm um tratado diplomático lá, onde eles não mandam, né? Eles não mandam foguetes um para o outro, não atiram, não tem uma guerra crente, mas eles não estão pacificados. A Coreia do Norte continua em guerra com a Coreia do Sul e vice-versa. Mas tem um tratado diplomático com vários protocolos que mantém aquilo ali sem guerra. Tanto que uma coisa, as fronteiras são bem definidas entre um país e outro, por exemplo, né? Agora, os protocolos políticos. Esses protocolos são muito interessantes, né? Eles inicialmente não foram pensados como coisa de partido político, tá? Partido político é uma invenção moderna, tá? E os protocolos políticos eles têm muito mais a ver com acordos, né? Que passam, inclusive, pela economia, passam, inclusive, pelas ciências, por exemplo, para dizer, moralmente falando, o que é passível, por exemplo, na ciência ser explorado ou não. Entendeu o que eu estou falando? Por exemplo, nos Estados Unidos, uns anos atrás, o governo do George Bush Jr., né, que, enfim, ele se coloca como uma pessoa ligada à religião, à religião cristã, né, como praticante, ele recebeu o lobby lá dos protestantes e de uma parte mais fundamentalista do cristianismo, proibindo qualquer tipo, achando que tinha que proibir qualquer tipo de pesquisa, né, com óvulos humanos, por exemplo, né, com genoma ou até de animais, porque isso era contra a fé daquela religião, coisa do gênero. E foi um protocolo político que gerou, né, um lobby no Congresso. Então, os protocolos políticos eles são muito gasosos, assim, vamos dizer assim, né? Eles estão presentes em qualquer lugar, né? Mas eles são instâncias de negociação, por exemplo, né? Os protocolos de comunicação, isso aí então renderia horrores, né? São vários os protocolos de comunicação.
Por exemplo, o protocolo de comunicação mais primal que nós temos são os tambores, né, de uma tribo e a fogueira de uma tribo. Né? Os sinais que você emite com as fogueiras, né, os cantos, os giros, isso tudo é protocolo de comunicação, gente. Quer dizer, não necessariamente tem uma ligação tecnológica, porque é uma ferramenta, mas não necessariamente é uma coisa que é inerente só à rede de televisão, rede de rádio, tá? Ou broadcasting, ou coisa do gênero. Quer dizer, a gente estabelece entre a gente protocolos de comunicação no P2P, no dia a dia, com nossos familiares, por exemplo. É engraçado, né? A gente não se dá conta disso. Aí você tem aí os protocolos criptográficos, computacionais. Né? Os protocolos computacionais, eles também não são recentes. O ábaco chinês é um protocolo computacional. O ábaco é um dos computadores mais primitivos assim que a nossa espécie já inventou, né? O ábaco da China, né? É uma forma de computação para fazer soma de quantias, né? E ele era usado como um protocolo computacional para fazer o trading, né, das feiras, por exemplo. Correto? Aí você tem os protocolos criptográficos. Esses podem ter uma ligação com tudo na sociedade. Né? Aonde você achar que tem necessidade de haver segredo e não acesso, a criptografia está ali. E pode se estabelecer um protocolo em torno disso. Os protocolos médicos, né, que também nasceram a partir de raizeiros e de curandeiros, né? Diferentemente do que você possa imaginar, com a medicina moderna. Não, foi bem antes disso. Os árabes já estabeleceram protocolos médicos interessantíssimos, né? Seja para saúde preventiva, para saúde corretiva, para uso de medicamentos. Os protocolos médicos estão desde aí. Os protocolos burocráticos, né? Que são tão... Quando a gente fala de burocracia, todo mundo fala burocracia, né? É muito interessante isso, porque não é bem isso, né? Assim, então, se você parar para pensar, a burocracia, o protocolo burocrático, ele instrumentaliza, mapeia e arquiva, né, um determinado fluxo. Né? Então, ele consegue gerar uma memória. Mas se você só trabalha em cima do protocolo burocrático, aí sim você burocratiza tudo, né? Porque você perde o contato com a realidade. O protocolo de comportamento em sociedade, protocolo de etiqueta, tá? Também está presente em tudo, né, que a gente está falando. E, gente, isso varia para caramba. Se você pegar a cultura humana, né, os protocolos de comportamento, da forma de se comportar, do que é moralmente aceito ou não, varia demais de sociedade para sociedade, de cultura para cultura. Não é uma coisa só. E, por fim, nós temos o protocolo de internet, que vocês acreditem ou não, conversa com todos os protocolos aí. Né? Então, o que eu acho interessante é que quando a internet começa a ser pensada e imaginada, né, a partir da década de 60 do século passado, todos esses protocolos foram levados em consideração. Né? E vocês sabem, a internet começou a ser imaginada não como internet, como um projeto, né, da DARPA, lá da Secretaria de Defesa, né, dos Estados Unidos, Departamento de Defesa, e justamente por causa da Guerra Fria e o potencial de guerra nuclear com a União Soviética. Né? E quando se imaginou de que forma os Estados Unidos poderiam se defender, né, de qual forma seria mais resiliente e resistente, né, a resistir se houvesse um ataque nuclear, né, foram recorrer à natureza, né, aos padrões de organização distribuídos na natureza e os modos de regulação horizontalizados e transicionais da natureza, para imaginar uma infraestrutura de comunicação, né, descentralizada para distribuída, para ser resiliente e resistente a um ataque. Ou seja, não tem um ponto só de falha. Né? Se você tem uma infraestrutura centralizada, você tem um ponto de falha, correto? Aquela infraestrutura centralizada cai e tudo cai. Né? Então essa infraestrutura da internet, ela já começou a ser ciberneticamente pensada
com a concatenação de todos esses protocolos aí que vocês estão vendo, né? Mas já a partir de uma ótica não centralizada, né? Uma ótica descentralizada, descentralizada é múltiplos centros, tá? Múltiplos centros para distribuída. Olha que interessante, né? Como infraestrutura. Não sei se vocês sabem, mas um país do mundo que tem mais bunkers do planeta disparado é os Estados Unidos, né? Tem dezenas de milhões, dezenas de milhares, não? Ou centenas de milhares de bunkers nos Estados Unidos, em todas as casas, porque você teve um programa governamental nos anos 60 incentivando o americano médio a construir um bunker na sua casa contra o ataque nuclear, né? E isso era uma forma que eles entendiam de do povo americano criar uma resistência, né? Ter uma resiliência e resistência contra um ataque nuclear, né? Então, é isso aí com relação a protocolos, tá? Vamos seguir aqui. Ui, ficou mudo aqui para mim? Para mim também. Não Tá ouço. mudo, Vini, tá mudo. Tem, tem uma voz de uma mulher falando alô, 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 mãe. Nossa, parece que ele não está ouvindo a gente. Melhor escrever. Vocês estão ouvindo a interferência de uma mulher falando alô, alô, mãe? Vocês estão ouvindo? Cheguei a Ouvindo sim. Eu ouvi ouvi também. sim. Tá tendo alguma interferência aí no Zoom. Acho que foi uma ligação. O Vini deve ter recebido uma ligação e aí acabou entrando na Ele se chamada. conectou aí com a nave, né? Aí perdemos aqui a conexão com ele. Mas ele volta, ele tá conectado, ó, tá indo bem aqui essa apresentação, né? Aham. Será que a apresentação cai também, se ele cair? Acho que sim, né? Mas eu acho que ele está conectado em dois, no celular e no notebook, eu acho. Ah, é isso, Claudinha. Ah, ele tá falando agora. Ah, Vini, ó, não estamos te ouvindo. Você tá falando, a gente não tá te ouvindo. Nem no People Spring, nem no People Spring. Você tá ouvindo a gente? Tá ouvindo a gente, Vini? Coloca no chat. Não. Tava rolando uma interferência lá pelo People Spring, uma mulher, alô, alô, mãe, mãe. Vocês me ouvem agora? Aí, Agora conectou, sim, Vini. voltou. Estão me ouvindo agora, gente? Agora sim. Tô ouvindo. Ah, você estava com fone. Entendeu? Por isso Tá. não estava ouvindo. Então tá bom, vamos lá então. Continuando aqui. Eu vou dar uma paradinha, porque eu acabei me estendendo na questão dos protocolos, e o que eu vou entrar agora é sobre a Web 1, né, a primeira versão sobre uma ótica cibernética, a questão dos protocolos, para a gente poder já fazer, eu sei que vocês estão cansadinhos, para a gente já poder fazer uma primeira rodada de apreciação, uma primeira feedback loop espiralado, a partir do que vocês já notaram nesse primeiro momento, tá? Então vamos lá, vamos fazer um pouquinho disso, tá? Vamos começar aí pela Deruíla. Deruíla, querida, diz aí para a gente, né, do que eu falei até agora, nesse início, né, de apresentação comentada do webinar que a gente fez para a Gavian Angels, né, do que foi, o que para você foi novidade, você nunca tinha ouvido falar, do que para você já conhecia, que você pode falar sobre, e etc. E aí você passa para quem você quiser. Fique à vontade, querida. E os outros, por favor, vão escutando e vão anotando o que vocês acham interessante na fala dela, tá bom? Vai lá, querida. Esse negócio de sentar
na fileira da frente dá nisso, né? Tem que ser a primeira. Mas, bom, eu assisti ao vivo, né, a apresentação do webinar para o Gaviões. Sobre os protocolos, assim, eu acho, bom, para mim é novidade porque eu sou um pouquinho exótica, né? Mas para mim é novidade essa padronização, né, de como as pessoas funcionam através de protocolos. Isso para mim é novidade porque eu não sigo protocolos, né, e regras, essas coisas. Para mim isso, quando eu ouvi, bateu assim forte, assim. Mas eu não sei falar sobre protocolos. Se alguém me perguntar, qual que é o protocolo do Orerê? Você vai ter que viver. Então, tá bom, querida. Obrigado. Passa para quem? Pri. Opa, obrigada. É, é aquilo, né? A gente sabe e ao mesmo tempo não sabe. A gente sabe, e aí quando a gente vê, a gente fala assim: caraca, é assim então que funciona, né? Eu fiquei bastante curiosa ali com relação ao protocolo científico, né? Quais são os dois protocolos científicos que não. Que são três, né? Um é liberado para todo mundo e os outros dois não são liberados, né? E aí eu fiquei viajando aqui na teoria da conspiração, né? Questão de clonagem humana, que laboratório aí, laboratório, um monte aí, né? Secreto, subterrâneo, clandestino, tem de tudo, né? Que coisa que rola já há muitos anos, né? Aí eu fiquei pensando, cara, será que tem esses protocolos aí que não tá à vista de todo mundo? Será que tem essas paradas que fazem parte, né? Que só agora surge. Agora a gente ouve falar de clonagem humana. Eu estava até vendo um report hoje do Imperial College, que estava lá, clonagem humana, né? Dentro das coisas que estão acontecendo hoje. Já assim, jogando na nossa cara a clonagem humana, né? Sendo que quando você joga na cara da sociedade clonagem humana, é sinal de que a coisa já está acontecendo há 1000 anos, nas escondidas. Entendeu? E aí eu fiquei pensando se não tem alguma coisa, enfim, a ver com esses dois outros protocolos aí que não está aberto, né? Enfim, é isso. O que me deu foi muita curiosidade nessa parte aí que você passou, Vini. Vou até pesquisar sobre. Bom, vou passar pro. Não sei se eu falei besteira, Vini. Não sei se eu falei alguma besteira aqui. Mas, enfim, foi isso aqui que o Will tá apontando assim, recording. Qual o problema de eu falar? Não tem nada demais. Welcome to the jungle. Não. Vou passar para o Will. Então, Vini, muitas coisas que você trouxe ali, muitas delas, né, eu tinha um conhecimento a respeito, né, mas eu comungo muito da visão da Deroila, né, porque desde sempre eu questionei o status quo, não me enquadro, não gosto de rotular e sou totalmente avesso a esse sistema falido, né, de um paradigma ainda vigente, porém, na minha opinião, o vídeo opinião está falido e está fadado a assumir em algum momento, né, que não está nem breve nem longe. É paradoxal isso, né? Mas então eu sempre fui uma pessoa que trouxe para mim esse questionamento profundo, né, desses protocolos. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Por que as coisas precisam ser constituídas dessa forma, né, para gerar um sistema, né? Essa sistematização de sociedade, de obedecer padrões definidos, estabelecidos por quem, para quê e para qual fim. Esse fim, às vezes, que não é visto de forma tão óbvia e clara como deveria, né? Porque sempre tem uma segunda intenção por trás desses protocolos, entendeu? São utilizáveis, eles servem um propósito, mas, no meu entender, o propósito maior serve a menos do que deveria servir, né? A questão do que é establishment. Então, com base nisso, eu me apoio muito no que a Deruda fala, porque eu sinto isso desde pequeno, né? Eu sempre me coloquei, sempre estive dentro do contexto, observando, participando, mas com o sentimento de não pertencer, né, a esse tipo de sistema já estabelecido dos protocolos e afins aí. Passa. Passo agora para passar para o Beni. Opa, valeu aí.
É, tava difícil achar o botão aqui. Então, bom, eu não lembro de todos os protocolos que apareceu aí, mas eu acho que o que eu saberia falar menos é o criptográfico. Eu não sei se esse criptográfico é o mesmo que o computacional, ou se tem dois. Não, o criptográfico e o computacional é diferente. E, e sobre protocolo em si, o que eu gostaria de falar é que eu acho que é um nome, sei lá, institucional, bonito ou então científico para mim, para o lúdico, porque o lúdico ele é feito disso daí, né? De possibilidades dentro de algumas regras que se modificam conforme está divertido. Eu não vejo assim o protocolo de um ponto de vista rígido que nos engessa por causa das suas regras. Porque eu vejo o protocolo mais do ponto de vista do lúdico e não como se fosse uma coisa séria, né? Esse nome protocolo parece que tem uma certa seriedade e tal. Mas para mim é protolúdico. Então, eu falaria disso assim. Então, porque, por exemplo, a guerra, a política, o direito, a cultura, a arte, tudo isso daí tem seus protocolos. Então, eu gostei muito de ver assim, né, essa dinâmica aí da política, da diplomática, do científico. Também estou curioso para saber dos outros dois, acho que você vai ter que falar. Mas basicamente é isso daí que eu queria falar. Passar pro Passar para Claudinha. A etiqueta, aí, ó, etiqueta burocrático médico, ó, interessante. Oi. Obrigado, Beni. Arroba. Então, é, eu entendo assim um pouquinho que eu entendo de protocolo, mas eu sei que aqui no caso é com a internet, com a Web3, essa coisa do, como o Beni falou, do lúdico, né? E que se torna um pouco burocrático essa direção de como isso acontece, porque tem a parte científica, a parte médica, né? Aí a etiqueta o diplomático, e eu acho que o que eu mais consigo me identificar e que para mim eu acho que é o mais fácil é o da comunicação. Por incrível que pareça, eu acho que é ele o que faz com que nós estejamos aqui falando sobre esses projetos, né? Esse protocolo. Que o que mais nos importa, de fato, é como a gente consegue se comunicar com todos esses protocolos distintos nessa rede aqui, né? Que é a internet em si. Então, eu acho que o mais notório e mais desafiador é, de fato, essa comunicação, e que eu acho que dentro desse protocolo de interação, ele acaba sendo mais fácil, porque é o que a gente consegue fazer. Mesmo a gente, de repente, não conhecendo todos os outros protocolos, não tendo eles tão assim para dentro, a comunicação faz com que eles se tornem visíveis para a gente. E eu não sei se eu também estou falando alguma besteira, estou igual a Pri agora. Mas eu acho que o que eu mais me identifico, de fato, é a parte da comunicação, e a comunicação e a política, né? Porque quando a gente fala do direito que a gente tem de estar reunido e fazer com que o alimento chegue de forma descentralizada, nada mais é do que político, né? Que a gente sabe que alimentar é um ato político. Então, eu acho que é dessa forma. Quem é que falta falar agora, gente? Espera aí. Antes de você seguir, Claudinha, deixa eu fazer um parênteses, que eu acho que eu acho que vai jogar um pouquinho mais de gasolina
na fogueira que a gente está alimentando aqui. Misericórdia. Vamos pensar o seguinte, né? Se você encontra alguém que não fala a sua língua, qual é a forma de você se comunicar com essa pessoa? Não vai ser através do gesto? Quero comer, estou com sede, não é isso? Quer dizer, nós somos criaturas, nossa espécie, como nós somos criaturas imaginativas, como nós dependemos da luz para projetar a realidade, como a gente cria formas de comunicação, né? Protocolos de comunicação. A linguagem é um protocolo de comunicação, né? Complexo, né? Para gerar significados e significantes. O próprio gestual já é uma forma de protocolo, se você não fala a língua da outra pessoa. Entendeu? O próprio gestual. Os acordos subentendidos, os chamados meta-acordos, que a gente faz porque a gente não deseja agredir o outro, não deseja invadir o espaço do outro e vice-versa, ou a gente deseja preservar algum espaço comum. Tudo isso é uma dinâmica protocolar. Eu sei que a palavra, da forma como eu estou falando, ela soa, né, burocrática, ela soa formal, ela soa estadocêntrica, né, ou corporativa, mas não. É uma coisa muito natural, por isso que eu falei que é orgânico, né, é uma coisa muito natural da nossa espécie criar protocolos o tempo inteiro. E aí, nesse sentido, o que o Benny falou é muito interessante. Né? Existe uma coisa muito lúdica na nossa interação entre nós e as outras formas de vida. E, quer queira ou não, a gente acaba gerando esses protocolos porque nós somos seres imaginativos e lúdicos. Fecha parênteses, pode passar para quem você quiser, Claudinho. Vou passar para o Cauê. Pô, peraí, posso falar uma coisa antes? Queria dizer o seguinte, calma aí, segura aí. Fala assim, nossa, gente, as minhas estão falando, será que eu tô falando certo? Será que eu tô falando besteira, alguma coisa assim? Gente, a vida não é um protocolo. Não tem certo nem errado. Tá tudo tranquilo, viu? Tem que se expressar mesmo. Vamos, segundo a lei, né? A Constituição de 1988, podemos ter livre expressão, né? Então vamos se expressar. Maravilhosa essa Deroíla. Cauê ainda está com a gente? Tô aqui, tava Ah, esperando. tá. Então, eu vejo o protocolo é mais uma. E assim, quando a gente observa um fenômeno, ou a gente pensando num algo bem primitivo, né? Lá no surgimento da nossa inteligência, quando a gente começou a observar fenômenos assim, eu vejo que o protocolo ele acaba sendo criado de forma natural, assim. Então, a gente hoje está se debruçando sobre protocolos, né, e buscando como, especificamente no contexto da cibernética e da regeneração juntos, eu acho que quando a gente busca por esse tipo de protocolo, a gente está tentando resgatar um tipo de protocolo que a gente cria naturalmente, né? É a forma como a gente toma as nossas decisões, como a gente organiza as informações e como a gente cria esse agenciamento para poder atingir objetivos, né? Então, eu acho que a ideia da gente, quando a gente fala de protocolo, principalmente porque a gente se propõe, ela é bem importante, assim, da gente aprofundar nessa discussão, porque se a gente, como a gente não está presencial, a gente não tem como criar essa pavimentação da conexão, né? Então, eu acho que a gente está trazendo primitivos das interações reais, como escuta empática e reconhecimentos, né? Tipo, agradecimentos, coisas assim, que a gente normalmente até pode vamos dizer, a gente pode replicar isso, né, no mundo virtual, assim. Se a gente tem essa possibilidade, e isso aumenta as conexões da, da,
dá interação, aumenta as possibilidades, assim, né? Faz a gente entrar nesse feedback loop. Então, eu acho que protocolo, sem dúvida, é algo que pode, ao mesmo tempo, limitar, se tiver pautado em vetores ali que sejam individualistas, excludentes, mas eu acho que quando a gente junta regeneração e, e cultura, eu acho que a gente está buscando um protocolo natural, assim. Então, tentar, acho que a missão do Rerê é difícil por isso, né? A gente está tentando trazer o orgânico para a rede, né? Para o cibernético, no formato cibernético, assim, né? Um feedback loop. É uma espécie de resgate também. Eu vejo, é um resgate às formas originárias, assim, que a gente se relacionava. A gente discute muito isso na agroecologia, porque é um conhecimento de resgate também, de resgate tradicional, conhecimento de interação com a terra, com a natureza. Então, essa perspectiva do protocolo cultural Web3 regenerativo, ela me abre essa perspectiva da comunicação ser viva, né? Ela ser viva por si só. Então, hoje, graças ao protocolo, eu olho para uma inteligência artificial assim e considero essa possibilidade não da inteligência artificial ser viva, mas a comunicação entre mim e ela ser viva. Essa interação ser dinâmica sabe, ter possibilidades infinitas. Então, eu vejo isso grande parte por esse tipo de interação que a gente tem, né? Então, eu agradeço mesmo, é algo que para mim tem valor demais. Não gosto também de me enquadrar em caixas, em protocolos. Sou meio contra, mas esse protocolo é meu xodó. Eu gosto muito. Maravilha. Antes de você passar, vamos dar boas-vindas aí ao Alê. Vou Alê, querido, passar para ler já. você chegou, a gente já está iniciando aqui a exploração. A gente já fez a primeira parte de exploração, que é explorar o material que serviu, né? O conteúdo que serviu de base para fazer a primeira experiência de webinar com a HV Angels, né? Que é o primeiro clube de investimento anjo do Brasil. E a gente está fazendo uma apresentação comentada, crítica, né? De cada frame. A gente está no primeiro frame e já fizemos uma apresentação sobre protocolo, né? Como o protocolo faz parte da cultura humana, né? Todos os tipos de protocolo: criptográfico, médico, burocrático, médico, científico, diplomático, comunicação, computacional, e como a internet ela conversa com todos esses protocolos, por exemplo, né? E agora a gente já está aqui no feedback loop espiralado, na rodada de apreciação, né? E o nosso querido Cauê acabou de fazer o comentário dele. Então, seja bem-vindo aí, faça seu check-in, querido, e continua aí no fluxo. Sinta-se à vontade para entrar no fluxo co-criativo nosso aqui. Fica à vontade de fazer o seu check-in. Beleza. Então, hoje estou chegando depois do dia muito cheio de fluxos aqui, de corridas. Só um comentário sobre protocolos. Protocolo, para mim, é uma coisa que amarra muito situações, me deixa muito encafifado, assim, me cansa um pouco meu raciocínio, que muitas vezes vai fazer algumas coisas, aí tem que colocar a tag, tem que colocar a caixinha que aquele negócio se encontra, aquele negócio às vezes se usa também nas redes sociais, né, de colocar palavras-chave, né, tal. Aí fica me lembrando aquele processo cansativo dos ciclos acadêmicos de colocar as palavras-chave, né? Escolha 5 palavras-chave para sua introdução do TCC, né? Acho que sim, por esses meios de comunicação pode ser que isso seja mais simplificado, né? Que seja utilizado no outro ritmo, né? No outro
caminho, mas por enquanto é algo que mentalmente eu tenho um pé atrás por essas questões, né? Acho que acaba sendo mais um degrau nas conversas que é colocado, que muitas vezes acaba não sendo muito construtivo. Um abraço, boa noite. Vai dormir? Tô brincando. Você pode passar aí para Eli, pode passar para Eli ou para o Thiago, Ale, fica à vontade. Então, manda ver aí, Thiago, bora lá. Salve, Ale! Boa Salve, salve. noite. Boa noite. Boas-vindas, valeu. Nossa, galera, acho que assim, estamos na mesma página. Enquanto vocês falavam, eu me vi, assim, em muitos dos questionamentos. E essa coisa que o Will puxou, depois que o Ale, assim, também trouxe com força, eu me identifico, cara. Essa coisa de você não pertencer necessariamente não a um sistema. Aliás, todo mundo está dentro de um sistema. Não tem como você se aliar aos protocolos hoje na sociedade que a gente vive, né? E quando o protocolo é pautado por regras injustas, né? Assim, que não são equânimes, que são para benefício individual apenas, que são para dificultar o acesso. Acho que pessoas que são divergentes têm dificuldade, cara, de lidar com protocolos. Então, todo mundo que é de quebrada, todo mundo que é, né, tem infinidades infinitudes de diversidades, assim, né? Então, acho que todo mundo que tem isso, um pouco, todo aquariano, talvez, né? Mas não só aquariano, mas todas as pessoas que não se enquadram muito nos padrões acabam topando, né, com essa palavra em algum momento, o protocolo, a etiqueta, a burocracia. Então, foi por esse lugar assim que eu cheguei no protocolo sempre. Então, é louco assim, depois pensar que hoje, né, aqui no Rerê, realmente estou já há algum tempo assim estudando também, porque essa coisa do teatro e do jogo, né, porque o que o Benny trouxe depois foi muito legal, né, essa coisa é, do lúdico como protocolo, assim, porque gosto de jogar e tal, gosto de histórias, e quem gosta de sistemas narrativos, né, quem gosta de sistemas de jogo, também em algum momento passa a lidar com o protocolo, né, assim, tem um outro olhar para essa palavra protocolo, porque tem até um livro que eu gosto muito, eu estava até conversando com o pessoal no Ethereum Rio essa semana do Vampiro à Máscara, né? E ele tem uma regra, que é assim, ele tem várias regras, é um livro só de regras e tal, cenários, monstros, testes, dados, essas coisas, protocolos, né? Então, mas tem uma regra que é muito legal, que ela meio condensa todo o livro, que é a regra de ouro, que é: o que importa é a diversão, cria suas regras. Então, essa coisa do metajogo, que no teatro tem muito, né? Que no RPG também tem muito. É, é um, é um, putz, um prato cheio para quem gosta para quem tá, né? Então, assim, todas essas palavras, assim, o protocolo criptográfico, computacional, médico, burocrático, etiqueta, científico, diplomático, político, não tenho muita é, afinidade com elas. Já topei com elas em diversos momentos, já até estudei alguma coisa a respeito, porque, né, tem muitas comunidades tradicionais, assim, que desenvolveram protocolos avançadíssimos, inclusive, né, com protocolos políticos, né, assim, se a gente for ver a divisão entre três poderes, que é o protocolo da nossa sociedade,
né, um dos protocolos políticos que a gente tem, que aí tem pesos e contrapesos, tem toda uma questão aí que é simbólica também, né, porque os símbolos trazem protocolos. Inclusive eu queria até falar de um autor que eu também curto, assim, que é o Brecht, né, ele tem um livro não, toda uma teoria que é sobre o gesto, que é justamente a questão de você reconhecer de uma forma crítica um gesto universal. Então, assim, existem protocolos universais de comunicação. Então, assim, talvez protocolo de comunicação eu goste de conversar mais e eu possa até compartilhar, assim, né? É algo que o Vini tinha até perguntado, assim, né? Que a gente não que a gente nunca ouviu falar e coisas que a gente até poderia compartilhar. Então, assim, putz, é isso. Todos esses outros eu topei em algum momento, mas no protocolo de comunicação acho bacana, assim, conversar. Deixa eu pensar, o que mais? Até anotei aqui, deixa eu pegar as anotações. Ah, foi a parte que eu, da burocracia como ferramenta para impedir o acesso, né? Bom, é isso, assim, muitas facetas, né, do protocolo, mas talvez a que eu mais esteja a fim de olhar nesse momento diga respeito ao protocolo que cria cultura, porque essa questão, né, o Vini sempre fala sobre um protocolo cultural, até primitivos culturais, né? Eu vi isso de outras formas, lendo assim, tipo, alguns autores esporádicos assim falam sobre comunidade, por exemplo, vão retratar a questão dos símbolos. O Bauman, assim, vai falando desse, tem um livro só de comunidade, né? Então, como é que elas se estruturam a partir de protocolos culturais? Então, eu acho que eu estou mais interessado em discutir essa questão, assim mesmo, do protocolo que cria cultura, e por isso eu caí aqui no Pega Visão e continuei. Eu passo para... Foi todo mundo? Passo Eli, para o Vinícius? Ou falta Eli, alguém? Eli, Passo para ele. Gente, eu confesso que assim, normalmente nunca tô confusa, mas como eu peguei o fim, né, da apresentação, eu não consegui muito me situar assim na fala de cada um, porque para mim cada um falou, acho que um ponto diferente, né, do que essa coisa nessa questão do protocolo, né, de criar algo ou de fazer algo, quais são os princípios que norteiam, né, toda a construção disso. Né? Então hoje eu acho que eu fiquei mais como ouvinte. então beleza, Eu querido. passo, eu volto pro Vini de novo. Tá bom, obrigado, querido. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Tô. Sim. Então tá bom. Eu vou fazer o seguinte, como já vai dar 21h30, basicamente, e a gente demorou pra caramba para começar hoje, a gente começou quase 8h30, 8h40, né? Ou seja, quase 40 minutos depois do que a gente marcou. Eu vou ficar aqui nos protocolos e a gente vai fazer um último exercício, né? A gente vai fazer o exercício de... Peraí um momentinho só. A gente vai fazer o exercício de fazer uma última espiralada, né, do feedback loop da rodada, onde cada um de vocês vai destacar o que você achou interessante na fala do outro. Entendeu? O que te chamou a atenção de forma crítica, ou que te agregou valor, ou que te fez parar para pensar. Entendeu? Tipo assim, caraca, falou alguma coisa que foi interessante aqui. Tá bom? E guarda isso para você, tá? Essa informação, porque é tipo assim, dá visibilidade, né? Ó, pô, o Thiago falou isso, foi realmente, quando ele falou isso para mim, foi, entendeu? E você precisa falar de todo mundo, você fala especificamente das pessoas, do comentário das pessoas que te chamaram mais atenção, correto? Que te agregou valor. Mas o último comentário que eu vou fazer, antes de a gente fazer essa última rodada para finalizar, é o seguinte:
se não houvesse um protocolo de comunicação e de interação de pacotes de dados, a gente não estaria fazendo esse zoom aqui, entendeu? Ele não seria possível. Se não houvesse, numa feirinha de final de semana, o protocolo de que cada feirante tem a sua barraquinha e ele tem a liberdade de negociar da forma como ele quer, o produto que ele quer, com o preço que ele quer, vendendo do preço que ele quer, comprando quem ele quer comprar ou não, isso é um protocolo. O que eu estou querendo dizer é que os protocolos nos são naturais, organicamente naturais, porque nós somos seres imaginativos, tá? Tem um córtex pré-frontal gigantesco, né? E a gente projeta a realidade. A realidade que a gente vê é por causa da luz, né? Então, projetamos. Isso significa dizer que eles vão... Os protocolos naturalmente nos aprisionam, podem até nos aprisionar. Por exemplo, o protocolo da Web 2, né, que trata você como usuário, como matéria-prima, como produto, te aprisiona na macroeconomia da atenção, certo? Você está ali o tempo todo nas mídias sociais, você está sendo algoritmicamente aprisionado por aquele protocolo cibernético da Web 2. Entendeu? Então, isso acontece sim, mas é uma coisa natural da nossa espécie. Tá? Por mais que a palavra seja feia. Tá? Ou seja, por mais que ela seja feia nesse sentido. Então, vamos fazer uma última rodadazinha. Você só destaca, se houver um destaque, aquilo que o outro comentou, que, caraca, peraí, isso é uma coisa que eu vou olhar melhor. Tá? Começando com você, Deroto. Já que comecei com você na outra vez, vou começar com você de novo. Fica à vontade, querido. O que te chamou a atenção na fala dos outros aqui? Ou daquele outro que te chamou a atenção? O que me chamou a atenção é a naturalidade do Beni de falar que tudo tem protocolo, a arte tem protocolo. E para ele, assim, vamos seguir o protocolo. Para mim, para mim foi bem o oposto do que eu imaginava, do que ele poderia dizer, sabe? Muito louco isso, né? Como que o Beni, meu, vai falar um negócio desse? O cara vive em rede, meu, tá todo misturado. Como é que ele tá seguindo o protocolo e acha normal as pessoas seguirem um protocolo? Eu conheço, posso falar de protocolo científico apenas, mas tudo também altera. Tudo se altera. Na verdade, a teoria se altera com a prática. A prática altera a teoria. Isso para mim é muito latente. Mas para mim o que mais me chocou foi isso, assim, fiquei impactada com o Beni. Eu passo pro Beni, vai, Beni. Da hora. Pois é, né? E o que eu achei bom das falas, assim, é porque muitos colocaram esse termo do protocolo no termo usual que a gente usa, né? Que é a formalidade. Então, você é o presidente, você vai fazer uma cerimônia, não pode quebrar o protocolo, ou você vai para uma empresa, então, sei lá, dar bom dia pode ser um protocolo, Vossa Excelência. Então, a gente tem essa ideia institucionalizada do protocolo, mas aí, por exemplo, quando o Thiago falou assim, vai na periferia, vai na quebrada, aí vai ver se tem protocolo. Aí eu já lembrei dos proceder que você tem que ter, entendeu? Tem Tem que ter. protocolo pra caramba, cara. Porra, isso não é o protocolo puro. Quem Então, conhece sabe, né? total. Então, é, eu achei interessante, assim, essa contraposição de a gente imaginar o protocolo como uma coisa fixa, chata, enrijecida, né? Porque o protocolo, eu acho que é o lúdico que esqueceu que é lúdico, né? Se tornou sério a ponto de não mais perceber a sua Mas, origem mas quebrando imaginativa. o protocolo feedback loop aqui, Beni, era para você falar de terceiro. Vamos você falar para a Deruela o que você achou que é loop. Então, o que te chamou a atenção na fala dos outros? Fica à vontade. Mas eu falei do Tiago, falei quando ele falou da quebrada, e falei de todo o resto, que falei do Alê, da Pri, ah, do Cauê. O Cauê fez um intermediário entre os dois, né? Então, essa diferenciação de pensar o protocolo como o certo,
o sério que esqueceu que a sua fonte é lúdica. Maravilha, passa Quebrando para o quem muito. protocolo. Não, eu vou pegar a palavra. Pode pegar. Isso aí, Porque eu agora acho que o Benny me entendeu de outra forma, assim, eu acho que eu não sei se eu me expressei bem, mas o que eu digo do protocolo na quebrada é que, assim, toda pessoa que já chega em algum lugar e está deslocada, assim, né, acho que tipo, quem não costuma ir para os lugares centrais, por exemplo, ou até pessoas do centro que vêm para a periferia, mas é difícil, né, porque no centro. Bom, eu conheço pessoas que não sabem que tem favela. Conheço mesmo, pessoas assim que vivem numa bolha. Agora, quando você está na favela é diferente você não saber que tem espaços que não são favela, né? Porque a TV fala outra coisa, porque a propaganda, porque o jornal. Então, talvez seja uma sensação de estar deslocado de quem é mais periférico, né? E aí eu digo de posição geográfica, mas digo de outras, quem é, né? Tipo, sei lá, quem é muito diverso, né? Assim, tem uma diversidade imensa de pessoas e acho que cada uma das que tem muita relação assim com a sua diversidade não em algum momento topou com essa questão, né, do protocolo. Mas, bem, terminando, o que me chamou a atenção foi o que o Will tinha trazido, né, que ele puxou um pouco esse lugar de quem é inadequado, de quem acaba não seguindo muito bem os protocolos, a regra estabelecida, né, e aí ele trouxe essa questão, e aí falei também do que me chamou a atenção do Benny, que levantou a questão do lúdico, né, eu concordo que o protocolo tem assim dimensão de ficar enrijecido, né, de ser um protocolo que acabou se enrijecendo. Mas eu acho que tem protocolo que também surge para contrapor o lúdico, para justamente estabelecer outra dinâmica, né, de interação. Então, o que o Alê também trouxe isso, também, essa questão do protocolo como meio questão, tipo, puta, mais chata e tal. Acho que foram essas pessoas que eu mais me chamaram a atenção, assim, as falas que acabou me despertando. Passo para Cauê. Opa, valeu. Espera aí, Lindinha, rapidinho, tá? Bom, a fala que mais me chama a atenção também foi a do Will, né? E eu acho que me identifiquei bastante assim nesse sentido. Para mim, acho que não é nem que eu não queira, muitas vezes eu até quero me enquadrar em algum protocolo ou outro assim, mas eu tenho essa dificuldade de me enquadrar, né? Pela talvez minha própria natureza, assim. Eu acho que protocolo também tem a ver um pouco com o tempo, né? Talvez. E, bom, a outra fala que me chamou bastante atenção foi da comunicação, e foi até esse motivo que eu falei aquilo da comunicação tá viva e tal. E, bom, acho que foi a Claudinha que falou sobre isso. Bom, eu não sei, eu não sou uma pessoa que vou muito na origem da palavra, assim, eu pego mais como ela soa para mim, assim, tento enquadrar, talvez, tudo meu que eu penso sobre isso, né, mas eu vou também me aprofundar um pouco mais nessa, é, na origem disso, na etimologia, e beleza. Eu passo pro Will. Maravilha, Cauê. Valeu. Cara, eu me identifico com muitas falas aqui, ao mesmo tempo meu cérebro fica bugando, porque, tipo assim, eu fico buscando, né? Uma compreensão para além do aprofundamento, né? Porque esses pontos de vista me chamam a atenção, comungam muita coisa que eu penso também, mas ao mesmo tempo, para tentar exemplificar, por exemplo, o que o próprio Tiago falou, a Deroíla, o Beni, enfim, todos nós, na verdade, né? Existe ao mesmo tempo muita convergência
nessas intenções protocolares e divergência, né? É um extremo oposto, entendeu? E aí, qual seria o caminho mediador do que seria politicamente correto dentro de um sistema protocolar e o seu oposto, que garantem essa interconexão que vai fazer com que as coisas fluam da melhor forma possível. Então, a gente, entendendo esses processos protocolares e se colocando nessa fragmentação, né, de cada etapa da construção protocolar, né, entre entidades e tudo que esteja correlacionado a esse meio, né? Então, quando eu olho para tudo isso, eu falo, ótimo, é que nem assim, né? Esteja no mundo sem ser do mundo. Utilize os protocolos sem que eles tomem conta de você. Isso me faz pensar de forma mais libertária, né? Eu me coloco assim, a serviço do bem-querer, do bem-viver, sem me dispor, sabendo que eu tenho que estar contido ao mesmo tempo fora do sistema de forma bem fluida. muito bem colocado, querido. Foi uma extrapolação linda que você fez agora. Passa para quem? Vou passar agora para a querida Claudinha. Claudinha, você está com a gente? Bem, enquanto a Claudinha não se manifesta, passa para quem, Will? Então, vou passar a bola para o Alê. Então, no meu caso, fala que me chamou a atenção foi do Tiago, né, foi trazendo essa questão dos protocolos dentro da cultura, são formas, né, caminhos de construção cultural, né, que muitas vezes o pessoal chama de códigos mesmo, né, da cultura, né, dos fazeres. Aí, essa coisa do caminhar, né, se perder, o protocolo também é uma forma de caminhar, né, então, mais nesse sentido. Agora, ah, ele quer se expressar, então, ali, solta aí. A Eli não está aqui com a gente. Eu acho que ela caiu ou Caiu? acabou. Ela não está aqui com a gente agora, infelizmente. Ele voltou. Mas vamos ver se a Claudinha continua. Claudinha, você está com a gente, querida? Bem, gente, vamos então continuar aqui. Talvez a Claudinha tenha caído, né? Às vezes fica congelado assim, ou às vezes acontece isso. Faltou a Priscila. A Priscila, então. Ai, gente, eu tô com muito sono. Mas vamos lá. Acho que a fala que mais me chamou a atenção foi do Benny. Eu achei muito legal essa ideia que ele falou do lúdico, que virou protocolo e tal. Nossa, eu fiquei pensando assim, é mais ou menos uma coisa assim, trazendo para um ponto assim metafórico, como se fosse o caos querendo virar ordem, né? E aí, para se ter ordem, ele começa a criar, sistematizar protocolos, porque os protocolos eles servem para experiência, né? Para interação. E aí depois o Thiago trouxe a questão de jogos também, eu fiquei com isso na cabeça, com a questão de jogos na cabeça e o funcionamento aqui das coisas, né? Que eu vejo essa realidade aqui como um jogo mesmo, de fato, né? E aí eu comecei a concatenar várias ideias aqui com relação a jogos e protocolos, né? Então, é isso, Benny e Thiago, que me chamou mais atenção essa noite. Então, gente, olha que legal, hein? Então, para a gente finalizar a abertura dos trabalhos aqui do terceiro ciclo, onde a gente explorou, né, o início da apresentação do webinar da Gaia Angels, a gente falou de protocolo, só que lá a gente não fez essa exploração, tá, gente? Foi muito en passant, a gente só passou por cima, o pessoal fez assim com a cabeça, então foi... porque não tem como não fazer assim com a cabeça. Eu achei fenomenal como vocês conseguiram fazer uma captura muito mais alargada e aprofundada, né,
do conceito e a praxis, né, de como o protocolo, por que nós criamos protocolos, né, como espécie. Achei que a fala do Will ela sintetiza muito bem, né, o paradoxo que é um protocolo, né, como ele é paradoxal, ao mesmo tempo que ele conversa com o porvir, né? Ele vem de um devir e conversa com o porvir, e ao mesmo tempo ele conversa, ao mesmo tempo ele simplifica, mas ele complexifica, né? Até porque simplificar e complexificar, quer dizer, então você tem sempre esse paradoxo acontecendo, essa contrafetação, né, acontecendo desses dois fenômenos, né, do que expande, do que contrai, do que inventa, do que se normatiza, quer dizer, então é exatamente isso que é o fluxo do protocolo, e ele é essencial para a nossa exploração aqui. Porque quando a gente fala de cibernética, a gente está falando literalmente de criação de protocolos, tá? De criação de protocolos. E não se enganem, essa internet que nós usamos, ela tem protocolos pré-estabelecidos, algoritmizados, e que completamente encapsula a sua vida. Tá? Então, a gente vai entender isso com mais profundidade, porque eu vou trazer papers, eu vou trazer referências para vocês explorarem, eu vou conversar um pouco das conversas cibernéticas que eu tive lá no movimento Cypherpunk, lá atrás, nos anos 80, 90, do que a gente explorou, como é que a criptografia conversa com isso, enfim. Mas foi legal a gente ter feito essa abertura dos trabalhos dessa forma, porque ela já é um indicativo, tá, da onde nós estamos indo. Tá? E nós estamos explorando um território muito pouco explorado. É isso que eu quero dizer para vocês. É por isso que eu brinquei com vocês. Estão com as mochilas aí, tudo certinho, porque a gente vai entrar num território pouco explorado. Então, galera, é isso. Muito bacana a gente ter aberto os trabalhos dessa forma. Uma boa noite. Vai descansar, gente. Quem está cansado, quem precisa descansar o corpo, regenerar o corpo. Tá? Lembrem-se, vamos tentar manter o nosso canal, nosso ponto de contato ali no WhatsApp vivo. Tá? Vão trocando. Se vocês quiserem compartilhar coisas que vocês já se sentiram estimulados a explorar, a trazer à tona, compartilha como rastro estigmérgico ali no ponto de contato do WhatsApp, entendeu? E vamos trocando bola, vai pareando. Pô, Thiago, aquele negócio do lúdico aí, peraí, vamos parear que eu trouxe um negócio aqui que eu explorei, quero trocar contigo, coisa e tal, tá bom? E com relação ao Telegram, existe um ponto de contato no Telegram. Tá? Thiago, que eu vou te botar lá, inclusive. Eu não sei se você está lá já. Eu não estou no WhatsApp, nem eu, nem o Will. Tá, então, Eu vou tô, botar Vini, eu só tô dizendo aqui assim, estou só pelo Telegram, pessoal. então Eu tô lá no vou grupo botar, do Telegram, do Rerê. eu vou botar a Priscila e o Will no WhatsApp e vou botar vocês no Telegram. Assim vocês podem trocar ideia nessas duas plataformas, tá bom, gente? Então, uma boa noite para todo mundo e vamos nessa, que a gente está só começando essa brincadeira. Boa noite. Grande Valeu, abraço. galera. Descanso, bom Boa noite, feriado. pessoal. Nos revemos em breve. Satisfação estar com vocês. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Falou. Tchau, Aderuíla. Boa noite. Abraço. Tchau, tchau.